Bem, pessoal, vamos à nossa correção do TD de Matemática do 8º ano, ok? Então vamos à correção. Primeira questão, quer saber qual é o perímetro, né, do retângulo abaixo. Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Vocês não podem esquecer que os dois lados aqui, que são opostos aos já mencionados no desenho, são iguais. Então, para você calcular o perímetro, você pode fazer várias coisas, né? Uma delas é dizer que tem dois lados que medem x ao quadrado mais 5x menos 6, mais dois lados que medem x mais 6, tá? Aí você vai aplicar a distribuição aqui no primeiro, 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes 5, 2 vezes menos 6, e vai distribuir o 2 aqui também no segundo parênteses. Após fazer isso, você vai juntar os termos semelhantes. Todo mundo que tem x ao quadrado, todo mundo que tem x e todo mundo que não tem x, você vai agrupar. Somando o que der para somar, vai ficar x ao quadrado mais 12x. Esses dois aqui são opostos, o resultado vai dar 0. Ok? Vamos ao próximo. Questão 2, mesmo princípio, ele quer saber o valor de A mais B menos C. Depois ele quer, vamos lá, vamos fazer a primeira, depois nós comentamos as outras, tá? A letra A, vou usar o dispositivo prático nesse, tá bom, pessoal? O A é 2x menos 6. Aí ele quer mais B. O mais B é o próprio 3x menos 4. Aí ele quer o oposto do C. Então vai ficar menos 3x mais 8. Passou a régua e vamos somar isso aqui. Como esses dois são opostos, dá para cancelar. Você fica apenas com 2x. Se você fizer menos 6 menos 4 dá menos 10. Menos 10 mais 8 vai dar menos 2. Então, A mais B menos C vai ser essa expressão que temos aí. Ok? A letra B, ele quer saber quanto é que é o valor de A vezes B mais A vezes C. Trocando cada letra pelo seu polinômio específico, né, que é o A vezes B, mais o A vezes o C, ok? Vamos aplicar a distribuição aqui no primeiro, né? O 2x vai multiplicar o 3, o 2x vai multiplicar o 4. Então essa multiplicação aqui eu vou fazer por cor. 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado. 2x vezes menos 4 dá menos 8x. Bom, o próximo vai ser o menos 6 que vai multiplicar o 3x, o menos 6 que vai multiplicar o menos 4. Menos vezes mais vai dar menos 18x, menos vezes menos dá menos, c vezes 4, 24. Vamos ao próximo, mesma coisa, vou pegar a mesma palha de cores. Vou fazer o primeiro com todos dois, depois o menos 6. Então, 2 vezes 3 vai dar 6 novamente, não é? Então, isso aqui vai dar 6x ao quadrado. O 2x vezes menos 8 vai dar menos 16x. Depois, nós vamos fazer o menos 6 multiplicar o 3, o menos 6 multiplicar o menos 8. Isso vai ficar menos 18x mais 48. Juntando os termos semelhantes, ó, você tem o 6x ao quadrado e o outro 6x ao quadrado. Você tem o menos 8x, o menos 18x, o menos 16x e o menos 18x. É muito menos x, né? E por fim você tem o mais 24 e o mais 48. Somando os termos semelhantes, você vai... Então vamos lá, tá faltando um x aqui, né? O 6 com 6 vai me dar 12x ao quadrado. Menos 8 menos 18 dá menos 26. Menos 26 menos 42. Então isso aqui vai dar menos 60x. E o 24 com mais o 48 vai me dar 72. Ok? Essa é a resposta do item B.
Vamos ao próximo. A letra C, né? Como eu falei e mostrei para vocês, se aqui são letras, pessoal, você não precisa fazer a substituição, fazer as contas para depois resolver isso tudo, não. Você pode aplicar a distribuição do jeito que você está vendo aqui. Então, você tem o A vezes B, você tem o A vezes menos C, você tem o B vezes C, aí você tem o B vezes o menos A, eu só vou colocar em ordem, tá? Primeiro A, aí você tem o menos C vezes B, e aí você tem o menos C vezes menos A, que vai dar mais AC. E se você prestar atenção agora, o AB tem um oposto, o AC tem um oposto e o BC tem um oposto. Como todos eles têm um valor oposto, o resultado final aqui vai ser zero. Somar opostos, né, sempre vai dar resultado zero, ok? Questão número 3, nós temos aqui duas expressões bem simples. Primeira, vamos aplicar aquela nossa distribuição costumeira, né? O 3 vai multiplicar os 2 e o menos 3 também vai multiplicar os 2. Então, na letra A, eu vou ficar com menos 6P mais 15Q menos 18P mais 27Q. Juntando os termos que tem P e os termos que tem Q, você fica com menos 24P mais 42Q. Ok? A letra B, vamos ver se dá para fazer aqui, né? A letra B eu vou fazer a mesmíssima coisa, vou aplicar a distribuição, primeiro x, depois o menos 2, tá? Fazendo aqui vai ficar x vezes x, letra B, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. Aqui eu tenho uma multiplicação de 3 fatores, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou optar por multiplicar primeiro esses dois aqui e o resultado eu multiplico por menos 2, tá? Então eu vou fazer inicialmente esta multiplicação aqui, que se eu prestar atenção é muito parecida com essa, né? Só que tem um sinal de mais. Então eu vou colocar aqui menos 2 e vou efetuar a multiplicação que eu marquei ali em verde, tá? Então eu tenho x vezes x, novamente, né? Vamos ter x ao quadrado. X vezes mais 3, 2 vezes x, 2 vezes 3. Como esse 2 está multiplicando todo mundo que está depois desse parênteses, eu vou fazer a distribuição. Aqui eu vou somar logo, tá? Isso aqui dá menos 5, já que são semelhantes. E aqui eu vou ficar com menos 2x ao quadrado, menos 6x, menos 4x, menos 12. Aproximando os termos semelhantes para ficar mais fácil o cálculo, certo? O menos 5, o menos 6 e o menos 4, e no final o 6 e o menos 12. O primeiro aqui vai dar menos 2, o próximo aqui vai dar menos 15, certo? Esse aqui, se eu somar, vai dar menos 15. E o último vai dar menos 6. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Já estamos na questão 4, né? Efetue a multiplicação. Como foi feito já anteriormente, ó, você multiplicar monômios, como eu tenho aqui, 3xy vezes um menos 5x ao quadrado vezes um menos y, eu aconselho que você pegue todos os coeficientes, coloque aqui primeiro, depois coloquem as letras em uma ordem que você consiga entender. Então eu peguei o x, e agora eu estou pegando por fim as letras y, ok? Multiplicando os coeficientes, eu vou ficar com mais 15,
multiplicando as letras iguais, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, o x vai ficar elevado a 3, porque 1 mais 2 aqui vai dar 3. E o y vai ficar elevado a 2, porque 1 mais 1 vai dar 2. Né? Só um pequeno detalhe, se você multiplica monômios, o resultado será um monômio. E o grau desse monômio vai ser a soma dos expoentes da parte literal, tá? Se for necessário, essas perguntas são respondidas dessa forma. Como os expoentes aqui são 3 e 2, esse monômio aqui é do quinto grau, tá? A letra B, eu vou utilizar a mesma linha de raciocínio. Eu tenho menos 2 ao quadrado BC, que multiplica 9AB ao cubo C, que multiplica ABC. Então, se eu juntar os números, eu só tenho os 2 e o 9. Se eu juntar os A's, eu tenho um A em cada monômio. Se eu juntar os B's, eu tenho um B também, vamos dizer assim, em cada monômio. Se eu juntar os C's, eu também tenho um C, né, em cada monômio. Fazendo a multiplicação dos números, isso aqui dá menos 18. As letras A vai dar A elevado a 4. A letra B vai dar 1 mais 3, 4, mais 1, 5. E a letra C vai dar 3. Se eu quiser saber qual é o grau desse monômio, né, esse monômio aqui vai ser do 12º grau, tá bom? Vamos ao próximo. Questão número 5, ele quer que você determine o valor de A vezes B mais C, dado os seguintes polinômios. Então, eu vou fazer o que ele está mandando. Eu vou escrever o A vezes o B mais o polinômio C. Toda vida que você for substituir, crie o hábito de colocar dentro de um parênteses, tá bom? Fazendo a distribuição aqui, ó, x vezes x a terceira vai dar 3x ao quadrado, x vezes menos 8 vai dar menos 8x, 3 vezes 3x dá 9x, e 3 vezes menos 8 dá menos 24. E aí mais o que vem no segundo parênteses. Vou juntar os termos semelhantes para facilitar as minhas contas. E o menos 24 eu vou juntar com 7. Então aqui vai ficar com 4x ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos 7x. E o último vai ficar menos 17. Ok, pessoal? Vamos lá. Questão número 6, ele quer que você determine a área de cada uma dessas pequenas figuras, né? Então, vamos lá. A área 1 é um retângulo de base x mais 4 e altura x. Então, a sua área vai ser x ao quadrado mais 4x. A 2, na letra B, que é a área 2, que também é um retângulo, tá? Esse retângulo tem base x mais 4 e altura 2x. Você poderia até pensar assim, olha, esse retângulo é o dobro, tem o dobro da área do anterior, porque cada um dos seus termos aqui vai ser multiplicado por 2. E a área 3, você tem aqui uma base e uma altura, vai ser 3x vezes essa altura aqui todinha, que é representada por esses dois números, que é 3x, tá? Então, essa última figura 3 aí é um quadrado, apesar dele não dizer e não parecer, tá bom? Feito as três áreas, vamos para a próxima. Questão 7, ele quer saber qual é a área da figura abaixo. Bem, você pode fazer de duas maneiras. Maneira 1, você calcula a área de cada figura, como foi feito na questão anterior, tá? A área 1 seria L vezes 2L, que vai dar 2L ao quadrado. E a área 2 vai ser 10 vezes 2L, que dá 20L. E aí você vai somar essas duas áreas, 2L ao quadrado mais 20L. Ou você diz, esse lado aqui todinho mede L mais 10. E a altura é 2L. Se você aplicar a distribuição, vai dar 2L ao quadrado mais 20L, a mesma resposta que tem ali, ok? Próxima. Questão 8.
Calcule o volume dos três sólidos. Pessoal, o volume, né, são 3 dimensões. Então, vou chamar de sólido 1, sólido 1, sólido 2 e sólido 3. O volume do sólido 1 vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Se eu multiplicar os números vai dar 4. Se eu multiplicar as letras vai dar x elevado a 3. Figura 2, mesma coisa, comprimento vezes largura vezes altura. Se eu multiplicar esses três números dá 9x ao quadrado. Figura 3, comprimento vezes largura vezes altura. Isso vai me dar 12x. Pronto, respondido as 3 áreas. Vamos ao próximo. Questão 9. Ele fala que cada aresta de cada quadradinho desse aí mede 2x. Ele quer saber o volume total da figura. Primeira coisa, o volume total vai ser formado por uma quantidade de cubos, que o que eu vou fazer é isso, eu vou calcular qual é o volume de um cubo. Então, o volume, que é o comprimento vezes a largura vezes a altura, e num cubo todas essas 3 dimensões medem a mesma, são numericamente iguais, né? O volume desse cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, e os expoentes que eu somo vai dar 3. Certo? Mas isso é o valor de um cubo. Quantos cubos eu tenho aqui? Né? Eu tenho um aqui, ó, 1. Eu tenho aqui 2. Vou botar aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E embaixo desse aqui tem o 7. Então o volume total vai ser 7 vezes 8x ao cubo, que é 56x ao cubo. Ok? Vamos à próxima. 10ª questão, ele quer saber qual é a forma mais simples de escrever a área dessa figura. Você pode olhar para a figura e fazer área por área, tá? Então, essa área aqui, a base mede x e a altura mede y, então essa área aqui é xy. Essa área aqui, a base mede 1 e a altura mede y. 1 vezes y dá y. Essa área aqui, a base mede 1 e a altura mede 1. 1 vezes 1, 1. E essa última aqui, a base mede x e a altura mede 1. X vezes 1 dá x. E, consequentemente, a área total será a soma das áreas. Você tem a xy, você tem a x, você tem a y, você tem a 1. A ordem não importa, tá, pessoal? Letra certa, letra A. Questão 11. Qual o polinômio que dividido por x mais 3 tem quociente x ao quadrado mais 3x mais 9 e resto menos 7? Mostrando que ele não quer, né, dividir, ele quer saber qual é o polinômio que quando dividido por x mais 3 deixa quociente aquilo lá e resto o que eu vou descobrir. Então, para saber qual é o polinômio, como eu já falei anteriormente, você vai apenas aplicar a multiplicação x mais 3 vezes x ao quadrado menos 3x mais 9 mais o resto que é menos 7, tá bom? Então você vai aplicar a distribuição x vezes x ao quadrado, x vezes menos 3x, x vezes 9. Depois você vai fazer o 3 vezes o x ao quadrado, o 3 vezes o menos 3x e o 3 vezes 9, 27, né? E coloca no final o menos 7. Somando os termos semelhantes, lembrando que nunca tem nenhum termo semelhante ao primeiro nem ao último, tá? Esses dois vão cancelar, porque são opostos. Esses daqui também cancelam, porque também são opostos, e sobra só 27. Só que tem um menos 7, que vai dar um final 20. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão 12. Um terreno retangular tem área. Ele quer saber qual é a medida do outro lado. Se eu dei a área, pessoal, para você descobrir o lado, é só você efetuar uma divisão. Isso aqui
dividido por 2x mais 3 vai dar o resultado. Como é que eu divido? Fica ao critério de cada um, né? Vamos usar aquele dispositivo. Tá? Vou fazer a divisão. 10x dividido por 2x, isso vai me dar, né? 10x dividido por 2x, isso vai me dar só 5. 5 vezes 10x dá 10x, passa para cá, menos 5 vezes 3, 15, passa para cá, menos 15, que dá 0. Tá? Essa é uma maneira de fazer, não seria muito conveniente, você poderia só observar, né? Para o 10 virar, para o 2 virar 10 e para o 3 virar 15, é logicamente que isso foi multiplicado por 5. Não tem nem o que pensar, ok? Vamos ao próximo. Questão 13, qual é o resto da divisão de x ao quadrado menos 5x mais 3 por x mais 1? Então vamos escrever o x ao quadrado menos 5x mais 3 e vamos dividi-lo por x mais 1. Não esqueça, a única divisão que é realmente feita aqui é de monômio com monômio. Então você vai dividir x ao quadrado por x. Essa divisão dá x. Vou nem escrever aqui não, tá? A divisão da x. O que é que eu tenho que fazer com esse x? Ele tem que multiplicar o x e ele tem que multiplicar o 1. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 dá x. Vou trazer para cá menos x ao quadrado, menos x. Eu multipliquei esse com esse e o resultado que deu desta multiplicação, é por isso que eu costumo fazer os cálculos lá embaixo, tá, pessoal? Eu levo aqui para baixo do dividendo, trocando o sinal, o oposto. E aí vamos somar. 2 são 0, aqui dá menos 6 mais 3, e aí eu vou começar tudo de novo. Menos 6x dividido por x, isso me dá menos 6. O que é que eu tenho que fazer com esse menos 6? Esse menos 6 tem que multiplicar o x mais 1, e vai passar para o segundo membro, mais 6x mais 9. Cancelou, resposta resto 12. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 14, ele também quer saber qual é o perímetro, né? A planta baixa representa um apartamento com medidas mostradas na figura. Represente o perímetro do apartamento como uma expressão algébrica simplificada. Como já foi dito para vocês, perímetro é a soma dos lados. Só que ele tem dois lados que medem x ao quadrado mais 2x mais 3 e dois lados que medem x ao quadrado menos x mais 4. Vamos aplicar a distribuição, certo? No primeiro e no segundo. E aí vamos somar os termos semelhantes, aproximar os termos semelhantes, para ver o que é que acontece com essa conta, que eu tenho mais 6 e tenho mais 8, né? Somando aqui vai dar 4x ao quadrado, somando os que tem x vai dar 2x, somando os números aqui vai dar 14. Mais uma questão finalizada, vamos à próxima. Questão 15, ele quer o produto 2x ao quadrado mais 3x vezes 2x menos 4. É um polinômio cujo termo de segundo grau é. Eu quero que você desenvolva somas semelhantes e me diga qual é o termo de segundo grau. Antes de dividir, né, de multiplicar, aliás, o termo de segundo grau era o a, era 2x ao quadrado. Só que ele quer o quadrado, ele quer o x ao quadrado do produto. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui. Vamos fazer nossas multiplicações distribuindo. 2 vezes 2 dá 4, x ao quadrado. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Opa, aqui não é x ao quadrado, não, aqui é 3, né? Porque aqui tem 2 e aqui tem 1, dá um total de 3. No primeiro com o segundo, não tem patente nos números, vamos trabalhar só com as letras, né? 8 vezes, ou melhor, 2 vezes menos 4 é menos 8, x ao quadrado. Agora eu vou pegar o 3x e multiplicar com 2x, dá 6x ao quadrado. E por fim eu vou multiplicar o 3x pelo menos 4, vai dar menos 12x. Somando os termos semelhantes, que geralmente aparecem, tá?
em uma multiplicação de polinômios, você vai ter que a resposta é letra D. Cuidado para não marcar A, hein? Vamos ao próximo. Questão 16. Qual é o polinômio que é dividido, né? Novamente, o polinômio já foi dividido, então não tenho que dividir de novo, que deixa quociente 5x menos 2 e resto 8. Então, para descobrir esse polinômio, eu vou ter que pegar x mais 2, multiplicar por 5x menos 2 e somar 8. Confere. E aí vamos à distribuição. X vezes 5x, 5x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. 2 vezes 5 vai dar 10x. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 8 no final. O polinômio P vai ser igual a mais 8x mais 4. Ok, vamos ao próximo. Questão 17, qual é o resto da divisão? Qual é o resto? Eu tenho que dividir, né? Então vamos dividir, dividendo, divisor, quociente, que eu vou encontrar aqui, e o resto que eu vou encontrar aqui. Procedimento para fazer a divisão, né? Canto à parte para fazer as contas. Eu vou dividir x ao quadrado por x. Isso dá x. Coloca aqui. Eu vou pegar esse x e multiplicar por x mais 3. Dá isso aqui. Coloca aqui. Só que você vai colocar aqui o oposto, trocando os sinais. Se os dois são positivos, os dois vão ficar negativos. Passa a régua, somando, tá? Ou subtraindo, de acordo com os sinais. E agora eu tenho menos 12x dividido por x. Isso vai me dar menos 12. Menos 12 vezes x dá menos 12x, passa para cá mais. Menos 12 vezes dá menos 36, passa para cá mais 36. Com os 4 que foram lá, cheguei nos 40. Certo? Vamos ao próximo. Questão número 18. Qual é o resto da divisão? Então, com calma, escreva. Colocaria outra cor aqui. X elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais x mais 1 dividido por x ao quadrado menos x mais 2. E aí vamos começar as divisões, tá? Fazer aqui do lado, que tem gente que pensa que é para colocar aqui. Eu vou fazer x à terceira dividido por x ao quadrado. Essa divisão dá x, coloca aqui. Esse x deve multiplicar x ao quadrado menos x mais 2, que vai fazer cada um dos expoentes aumentar em 1. Quando eu for trazer aqui para o primeiro membro, primeira parte, eu tenho que trocar os sinais, porque é assim que eu aprendi a fazer uma divisão, tá? O de cima menos o de baixo. Esses dois são opostos. Aqui vai dar menos x ao quadrado, aqui dá menos x e aqui dá mais 1. E aí eu começo novamente dividindo menos x ao quadrado por x ao quadrado. É sempre o primeiro do dividendo com o primeiro divisor. É a única divisão que é feita, né? Isso aqui vai dar menos 1. Se esse primeiro é x, esse outro aqui não poderia ser outro x, tá? Vai ter que ser só um número, 1. No caso, menos 1. E aí eu vou multiplicar por x ao quadrado menos x mais 2, que vai ficar menos x ao quadrado mais x menos 2. E eu vou trazer para cá trocando sinal, ou seja, vai voltar ao que era anteriormente, tá? Passar a régua, esses dois cancelam. Isso aqui vai dar menos 2x e aqui vai dar mais 3. E acabou. Próximo. O próximo é você vai somar o A com B e dividir pelo C. Então você vai pegar o A,
Não vou usar o dispositivo prático porque está faltando termos. Vou pegar o A, eu vou somar com o B. Somar só esses dois mesmo, tá? Eliminar os parênteses e já colocar os semelhantes juntos. Quando eu somar, vai dar menos 6x mais 4. E agora eu vou dividir isso pelo C. Divisão, né? X, 2x no caso, ao quadrado dividido por x, vai dar 2x. Coloca aqui. O que que faz com esse 2x? Ele multiplica o x e o menos 2. Então fica menos 2x ao quadrado. Aqui dá menos 4, né? Vai passar para o segundo membro, ou melhor, para a primeira parte aqui, mais 4x. Passei a régua para somar. Aqui vai dar menos 2x mais 4. Menos 2x dividido por x vai dar menos 2. Se o primeiro tem x, né, esse último aqui não pode ter outra letra x, tá? Vai ficar só menos 2. Esse menos 2 vai multiplicar x menos 2, que dá menos 2x mais 4. Passa para cá, mais 2x menos 4. Divisão exata. Vamos ao próximo. Próximo aqui nós temos um valor numérico super simples, é só trocar o A, o B e o C pelos seus devidos valores. E o P, né? Então o P é 5, aí aqui vai ficar 5 menos A, 5 menos B, 5 menos C, que vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que finalizando as minhas contas dá 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Questão 21, eu vou utilizar o dispositivo prático, tá? Porque só tem uma letra, então ele quer que eu faça o x, que é o A, o 4, o 2 e o 8, mais o y, que tem o 2a ao quadrado, o 4a e o menos 4, mais o z, que tem menos 3a ao quadrado, mais a menos 2. Tomando cuidado para não errar nenhum sinal, 4 mais 2, 6, menos 3 vai dar 3. Menos 2 mais 4 dá 2, mais 1 vai dar 3. E 8 menos 4 dá 4, 4 menos 2 vai dar 2. E encerrou, vamos ao próximo. Próximo diz que a altura de um projeto é dada pela fórmula blá 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 blá, né? Então, ele quer saber qual é a altura desse projeto quando o x for 5. Valor numérico, você vai trocar o x pelo número 5 e vai fazer qualquer conta que ele tem aqui usando as propriedades. Primeiro potência, depois multiplicação e por fim adição ou subtração. Ok? Não esqueçam da ordem. 23. O perímetro. O perímetro de qualquer figura é a soma dos seus lados externos. Então eu tenho aqui 1A, 2A, 3A, 4A. Depois tenho mais 3 lados com medida 2A. Fazendo o perímetro, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10A. Finalizado o perímetro. Vamos à próxima. Vamos lá, questão 24 diz assim, né? Sabendo que H é altura. Pessoal, altura é sempre perpendicular à base. O ângulo é reto, 90 graus lá em cima também. Calcule o valor de x e y. Bem, você não precisava nem disso aqui para poder resolver, né? Porque se aqui você tem um triângulo retângulo e aqui é 50, né? Para 90 faltam só mais 40. Então x é igual a 40. Ou então, né, sem usar o triângulo, olha, se isso aqui é reto, o 50 mais o x tem que dar 90. O que vai me dar que x é 40, tá bom? Fazendo no triângulo grandão ou no triângulo pequenininho aqui, tá? Nesse triângulo que eu vou pintar de azul, nesse triângulo azul aqui, ó, o y mais 50 mais 90, né? Os três ângulos dão 180.
Então, y vai ser 180 menos 140. Y vai ser igual a 40 grauzinhos, tá bom? Então, o x é 40 e o y também é 40. Vamos ao próximo. Questão 25. O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo, a reta suporte ao lado oposto é dominado... Cada um, pessoal, cada um desse evento vai ter uma palavra-chave, tá? Ponto médio, bissetriz, perpendicular. Então, perpendicular, você vai relacionar sempre com altura, tá? A base é o segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo, a reta suporte ao lado oposto. Ok? Como ele falou, segmento perpendicular, resposta certa é bissetriz. Vamos ao próximo. Questão 26, ele quer que você classifique os triângulos aqui, né? Tem várias informações, vamos à leitura. Vamos começar desse triângulo ABE, tá? Esse triângulo aqui, de cara eu vejo que ele é isósceles, porque esse ângulo é igual a esse, consequentemente esse lado aqui é igual a esse. Bem, mas se eu tenho 60 mais 60, dá 120. Para 180, dá outros 60. Então, esse triângulo que era isósceles passou a ser equilátero. Tá? Os três lados aqui são iguais. Agora eu vou para outra cor, outro triângulo. Eu vou pegar este triângulo aqui que eu estou pintando de vermelho, ok? Então, se esse ângulo lá de cima é 45... para 90, né, 45 mais 90, vai dar 135. Para 180, isso vai me dar os outros 45. Ou nem precisava de tudo isso, porque todo triângulo retângulo que tem um ângulo de 45, o outro também tem que ser 45, tá? Note que esse lado aqui vai ter que ser igual a esse, porque esse triângulo também é isósceles, tá bom? Agora, aqui ele botou 90 graus, ó. Não sei se dá para ver, aqui tem 90 graus e botou 45, ou seja, esse ângulo aqui também é 45. Vou mudar de cor, vou para o roxo. Então, esse ângulo aqui também é de 45, tá? Porque 45 mais 45 vai me dar 90. Eu não posso botar dois tracinhos porque eu não sei se é igual àquele, tá? Então... aliás, eu sei, mas eu não sei, tá? Vamos supor que eu não saiba, porque eu não posso falar sobre isso ainda para vocês. Então, aqui vai ser, esses dois lados vão ser iguais, ok? Bem, vamos agora tentar analisar esse último triângulo aqui, que eu vou pintá-lo de roxo, tá? Esse triângulo aqui, tudo bem? Vamos lá. Esse ângulo aqui é o ângulo que eu consigo encontrar, porque eu já tenho um de 60 e outro de 45, ou seja, eu já tenho 105. Para 180, isso vai me sobrar 75. Esse ângulo aqui é 75 graus. Agora, se eu somar 75 com mais 45, dá 120. Ok? Para 180, vai dar 60, que seria esse ângulo aqui. Então, eu tenho aqui um triângulo, onde eu tenho todos os triângulos aqui, eu conheço os ângulos e eu consigo classificá-los. Se os ângulos forem iguais, os lados são iguais. Se os ângulos são diferentes, os lados também são diferentes, tá? Vamos lá, letra A. O triângulo CDE é isósceles. Eu vou atrás do triângulo CDE. Esse triângulo é isósceles? Verdadeiro. 2. O triângulo ABE é equilátero. Eu vou para o triângulo ABE. Esse triângulo equilátero é também verdadeiro. Marca. 3. AE é bissetriz do ângulo BAD. Bissetriz divide no meio. Dividir no meio, marca também. Tá? Todos esses itens são verdadeiros. Vamos ao próximo. 27. Um dos ângulos internos do triângulo isósceles, né? Então ele está falando que existe um triângulo isósceles e um desses ângulos mede 100. Pessoal, o triângulo isósceles não pode ter base com dois ângulos medindo 100, tá? Que daria 200. Então o 100 vai ser o ângulo
do vértice. Se eu tenho um ângulo de 100, para 180, falta 80. Quando eu dividir esse 80 para os dois, né, vai dar 40 para cada. Questãozinha básica. Vamos à próxima? Vamos lá, pessoal. Questão 28. O triângulo ABC da figura é retângulo em R. Então, eu sei que esse ângulo aqui é retângulo em A, né? Mede 90, tá? E que a S é bissetriz. Isso aqui é bissetriz. Se isso aqui é bissetriz, eu posso garantir para você que do vermelho até a parede tem 45 e do vermelho até a outra parede tem mais 45. Eu vou botar aqui fora, tá? Vou nem botar aqui fora não, vou chamar esse pedacinho aqui de X e aí o X mais o ângulo alfa aqui fora para que não atrapalhe meu desenho, 45, tá? O que mais que ele diz? Que a AM é bissetriz. A AM é bissetriz. Então, essa retinha aqui é bissetriz, tá? E o que é que a bissetriz faz? Aqui, ó, é bissetriz. Ela divide ao meio, então esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Ah, no desenho não parece, mas o enunciado falou, tá falado, tá bom? Esses dois pedaços são iguais. Como esses dois pedaços são iguais, e no caso de um triângulo ser retângulo, ele vai ter o mesmo, a mediana tem o mesmo tamanho dos dois pedaços que ela forma. Então, eu vou ter aqui, ó, que eu vou pintar agora de lilás, tá? Vou deixar só os tracinhos, eu vou riscar de lilás. Esse lilás aqui é um triângulo isósceles, porque esse lado aqui é igual a esse. Como o triângulo é retângulo, como o triângulo ABC, ele diz no enunciado que é retângulo, e eu sei que o ângulo A é 90 e sei que o ângulo C é 60, o ângulo B só pode ser, para fechar aqui 180, 30. Então esse ângulo B é 30, e consequentemente esse pedacinho aqui do X, né, que eu chamei, também vai ser 30. Então esse X aqui é 30. Para 45, faltam exatamente 15 graus, ok? Vamos à próxima. Questão 29. O triângulo ABC, representado abaixo, e os segmentos H e AS são respectivamente altura e bissetriz. Já falei várias vezes, altura quadradinho, bissetriz divide ao meio, tá bom? Qual é a medida do ângulo HAS? Então, o ângulo HAS vai ser esse aqui, que eu vou chamar de X. Tranquilo? Triângulo retângulo, tá? Esse triângulo aqui vai ser retângulo. E se eu já tenho 70, para fechar os 90, faltam 20. Esse ângulo aqui é 20. Lembrem-se que isso daqui é bissetriz. Mas ela está dividindo um ângulo de que tamanho? Não sei. Vamos descobrir. Tá? Como é que eu descubro? Lembrando que 70 é aqui, tá? O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, ele dá 180. O ângulo A eu não sei. O ângulo B é 70. O ângulo C é 50. 70 mais 50 dá 120. Para 180, faltam 60. Então, esse ângulo A aqui todinho é 60 e a bissetriz dividiu 30 para o lado de cá do roxo e 30 para o outro. Só que o outro são dois pedaços, um de medida X e o outro de medida já encontrada 20. Consequentemente, o meu X vai dar 10. Vamos ao próximo. Questão 30. No triângulo ABC da figura, é dado que o ângulo B mede 100, só para não criar confusão, e o ângulo C mede 30, tá? A S é bissetriz, então isso daqui, esse pedacinho aqui é igual a esse, bissetriz, dois pedaços iguais. E BH é a altura, aqui mede 90 graus, tá? E aqui para dentro também, né? Então ele quer saber qual é o valor do X. Note que para descobrir o X, eu só tenho que saber o A. Para saber o A, eu vou no triângulo grandão, no triângulo ABC grandão, tá? Os três ângulos são 180, o ângulo A eu não sei,
o ângulo B é 100, o ângulo C é 30, 100 mais 30 dá 130, para 180 sobram 50. Só que o ângulo A foi traçado a bissetriz e gerou o Azinho. O Azinho é a metade do A, né? Então esse Azinho aqui mede 25 graus. E para descobrir o X, é só fazer o X mais 25 mais 90 igual a 180, ou simplesmente fazer 180 90, né? Vamos colocar aqui 180 menos 90 dá 90, 90 menos 25, que é até mais prático, né? 90 menos 25 vai me dar 65 graus. O valor de x é 65 graus, tá bom? Vamos à próxima. Questão 31, ele diz que esse triângulo é isósceles, então esse lado que está faltando aqui também é x mais 3, né? Os lados AB e AC são iguais, e aí eu vou dizer que a soma dos lados de qualquer triângulo isósceles, qualquer triângulo, né, é igual ao perímetro, e o perímetro aqui é 5,6. 1, 2, 3x igual a 15,6 menos 6. Não esqueçam que é 6,0, tá? Então isso aqui vai dar 9,6. Que 9,6 dividido por 3 vai me dar 3,2, valor de x. Vamos ao próximo. 32, também é um triângulo isósceles. Num triângulo isósceles, os dois ângulos da base são sempre iguais. Como tem letra diferente, eu vou montar uma equação. 30 mais 10 dá 40, dividido por 2, x vai ser igual a 20. Ok, pessoal? Finalizado, vamos ao próximo. Questão 33, com base na figura do triângulo ABC abaixo, responda corretamente, né? Classifique o triângulo quanto aos seus lados e ângulos. Bem, primeiro, ele me disse que esse triângulo aqui, ó, que aqui tem 65 e aqui tem 65, ou seja, os ângulos da base são iguais. Ele me disse que aqui é a altura. Se um triângulo tem altura e bissetriz com o mesmo segmento, esse triângulo, no mínimo, ele é isósceles, tá? Ele só seria equilátero se os três ângulos fossem 60. Mas como eu tenho 2 de 65 aqui, eu já sei que ele não é equilátero, ele é só isósceles, tá bom? Então esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Certo? Então pronto, já sei que ele é isósceles quanto aos lados. Quanto aos ângulos, o ângulo A, mudar de cor para mudar de formação. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é 180. O ângulo A eu não sei. Eu tenho 2 de 65, que dá 130. Para 180, 50. Então esses três ângulos são agudos, é um triângulo acutângulo. Respondi a letra A. Classifique quanto aos ângulos e quanto aos lados. Isósceles quanto aos lados, acutângulo quanto aos ângulos. Letra B. Qual é o valor de x? O x está nos lados que são congruentes. Então, 2x mais 4 igual a 20. 2x igual a 20 menos 4. 24 dá 16, dividido por 2. Isso vai me dar 8. Bueno? Então, x é 8. Se x é 8, esse lado aqui de baixo vai ser 14. E como ele é mediana, o meu y vai ser a metade desse 14. E a metade de 14 vai ser 7 centímetros. O valor de y, 8 o valor de x. Estão respondidos todos os itens. Vamos ao próximo. 34. O triângulo ABC tem base AC. A base, pessoal, é o lado que é diferente, ou, se você preferir, a base é o lado onde os ângulos iguais estão. Então, x é 65.
E como já foi feito um problema igual a esse anteriormente, né? 65 mais 65, 130. Para 180, sobram 50, que é o valor de y. Ok? Vamos ao próximo. Em um triângulo isósceles, novamente, o ângulo da base é 25. Ela está me afirmando que o ângulo da base é 25 e o triângulo é isósceles. Quais são as medidas dos três ângulos desse triângulo? Já me deu 2, só falta 1, né? Para descobrir esse ângulo aqui, é só fazer, olha, eu tenho um 2 de 25, dá 50. Para 180, faltam 130. Então, esse ângulo aqui de cima mede 130 graus. Certo, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 36. Num triângulo isósceles, um dos ângulos mede 120. Como eu falei, igual aquela outra questão, não pode ser o ângulo da base, tem que ser o ângulo do vértice, 120. Calcule a medida dos outros dois. Os outros dois, né, vou tirar de 180, sobra 60. Os outros dois vão ser dois ângulos de 30. 30 mais 30, 60, mais 120, 180. Última questão, pessoal. Questão 37 fala o seguinte: relacione cada um dos pontos notáveis aos seus pontos de intersecção. Altura, bissetriz, mediano e mediatriz. Não esqueça, pessoal, altura sempre vai ser aquele desenho que tiver quadradinho com ponto, tá? Então isso aqui é altura. A altura está relacionado com o ortocentro. Letra B, bissetriz. Bissetriz, sempre no desenho, vai estar dizendo que os dois ângulos são iguais, tá? Dois tracinhos nos ângulos iguais. Ok? Se tiver assim, o outro também está assim, para representar que eles são iguais. Então, a bissetriz sempre tem esse desenho, e o encontro das bissetrizes é o incentro. Letra B. Mediana. A mediana é aquela representação que no desenho vai estar lá no lado, um tracinho de um lado, dois tracinhos do lado, dois tracinhos do outro. Essa é a representação de mediana. E o ponto de encontro das medianas é o baricentro. Então sobrou para isso aqui a letra D, mediatriz, né? Mas como é que eu identifico a mediatriz? Mediatriz é aquela única que não é formada por um segmento, vai ser uma reta, tá? Uma reta perpendicular e que passa pelo ponto médio. Então, a mediatriz tem por encontro o circuncentro. Ok, pessoal? Estudem, olhem nos livros esses nomes, refaçam o TD e boa prova.